Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Meu nome é Sabrina Ribeiro e sou historiadora, pesquisadora e professora de História. Antes de nós começarmos o vídeo, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no nosso canal Apaixonados por História e também a deixar a sua curtida, que ajudará no crescimento do canal. E com isso, nós estaremos valorizando a história do Brasil e contribuindo para um país mais culto e educado. Curta também a nossa página no Facebook e nos siga no Instagram. Continuando. A Lei de 7 de novembro de 1831, conhecida também como Lei Feijó e principalmente como Lei para Inglês Ver, foi a primeira lei a proibir o tráfico negreiro no Brasil, além de declarar livres todos os escravizados trazidos para terras brasileiras a partir daquela data. Mas quem governava o Brasil nessa época? Bom, em 1831, o imperador Dom Pedro I havia abdicado e ido embora do Brasil, deixando o trono para o seu filho, o imperador Dom Pedro II, que na época contava com apenas 5 anos de idade. Devido à pouca idade do imperadorzinho, quem governava o Brasil era uma regência trina provisória, formada por Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva. Essa lei foi promulgada pela Assembleia Geral e pelo ministro da Justiça da época, o padre Diogo Antônio Feijó, que exerceu o ministério entre 1831 e 1832. Por isso, a lei é conhecida como Lei Feijó. Essa lei possui muitas controvérsias e debates entre os historiadores e pesquisadores até hoje. Alguns historiadores dizem que essa lei foi criada devido à pressão que os ingleses estavam fazendo no Brasil para que houvesse extinção do tráfico negreiro. Desde a vinda da família real para o Brasil, alguns acordos já haviam sido assinados entre Brasil e Inglaterra. Porém, esses decretos não eram do agrado da Inglaterra, que desejava mesmo o fim da escravidão no Brasil. Outros historiadores discordam desse posicionamento. Assista até o fim para entender. Os primeiros africanos foram trazidos à força ao Brasil por volta do ano de 1530, e somente em 1831, mais de 300 anos depois, foi promulgada a primeira lei que proibia a importação de escravos. Entretanto, essa lei possuía 2 exceções. Primeiro, os escravizados que estivessem trabalhando em embarcações estrangeiras, onde o tráfico negreiro ainda era liberado, não seriam libertos. Segundo, os escravos que fugissem de alguma embarcação estrangeira seriam entregues aos seus senhores e mandados para fora do Brasil. Além disso, essa lei, na teoria, estabelecia multa aos traficantes, além de oferecer um prêmio em dinheiro a quem denunciasse o tráfico. No entanto, na prática, o governo brasileiro não se esforçou para aplicar a lei. Praticamente não haviam fiscalizações para garantir o cumprimento da lei. Depois disso, a Lei Feijó passou a ser chamada pelo povo como Lei para Inglês Ver. Outros historiadores dizem que, ao contrário do que é afirmado de forma costumeira, a lei não foi promulgada devido à pressão da Inglaterra, mas sim foi promulgada exatamente como resposta contrária à pressão inglesa. O poder legislativo brasileiro queria mostrar que não agia sob pressão do tratado com os ingleses. A realidade é que de 1831 a 1845, cerca de 470 mil africanos tenham desembarcado no Brasil, pois as autoridades faziam vista grossa perante a situação dos africanos que desembarcavam na costa. Somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, ou seja, quase 20 anos depois, o tráfico negreiro passou a ser efetivamente combatido pelo Império Brasileiro. Quer ver essa lei na íntegra? Então assista ao vídeo.
Lei para inglês ver. 7 de novembro de 1831. Lei Diogo Feijó.